Vinícius Bueno. Tudo bom, Vinícius? Boa tarde a você, bem-vindo ao Seleção. Tudo bem, Rizek? Ótima tarde a você, sempre um prazer estar com os amigos. Boa tarde, Roger, Conrado, Jader. A gente começa falando do Flamengo, né? Vocês já trouxeram aí detalhes no começo do Seleção sobre essa possibilidade do De La Cruz, enfim, ser jogador do Flamengo. Esse é um namoro antigo, né? E já há um entendimento dentro do time rubro-negro de que o Flamengo vai pagar a multa rescisória e à vista. Ou seja, entre os clubes, não tem nem negociação, né? A partir do momento que você comunica o River Plate de que tem interesse de pagar a multa rescisória e à vista, não tem nem muito o que você conversar com o clube, não tem nem como o River Plate se negar a ceder o jogador. A grande questão agora, inclusive numa matéria que foi publicada hoje, assinada pelo Caio Mota no GE. Globo, é alinhar os detalhes que ainda restam com o próprio jogador. Ou seja, não faria sentido comunicar ao River Plate sobre esse interesse de pagar a multa rescisória e depois descobrir que há pendências com o atleta. E existem algumas pendências, né? Não só questões salariais, tempo de contrato, tem algumas pequenas pendências, afinal de contas, desde a primeira conversa, no meio da temporada, outros clubes se manifestaram para buscar o staff do atleta, para entender os valores que seriam cobrados. Então, num primeiro momento, como já há esse entendimento da diretoria de que a multa rescisória será paga, o Flamengo quer se resguardar antes, alinhar todos os detalhes com o atleta e assim que isso for feito, o clube só comunica o River Plate e paga a multa rescisória, valor de 16 milhões de dólares à vista, Rizek. E além dele, Léo Ortiz está encaminhado com o clube carioca também? Olha, já há um acerto entre as partes, e aí eu digo Flamengo e Léo Ortiz. Resta agora uma negociação com o Bragantino. Então, se a gente for colocar esses dois jogadores, a negociação envolvendo o De La Cruz ela é mais simples, porque é uma negociação diretamente com o jogador e o pagamento da multa rescisória. Com o Léo Ortiz, o entendimento já há com o atleta, mas aí os clubes precisam se entender. Num primeiro momento já foi feita uma proposta, 5 milhões de euros, e essa proposta foi prontamente recusada. O Flamengo já sabe que a pedida de contraproposta está ali na casa dos 6 milhões e meio de euros, até 7 milhões, e há o entendimento de que o jogador vale esse preço, né? Então os clubes estão conversando, e tem um detalhe interessante, o Léo Ortiz hoje, ainda de férias, ele abriu mão ali do período dele de descanso para entrar em contato com o Diego Serri, que é o executivo de futebol do time de Bragança Paulista, para reforçar o desejo dele de vestir as cores do Flamengo e para pedir que o clube seja mais flexível. Então, com o Léo Ortiz entrando na jogada e falando diretamente com o Bragantino, tudo está caminhando para que De La Cruz e Léo Ortiz reforcem o time do Flamengo na próxima temporada. No pique, é jogador que chega para ser titular do Flamengo, Léo Ortiz? Vai brigar por posição. O Fabrício Bruno e Léo Pereira estão muito bem. Eu acho que seria titular, mas não é fácil, não. O Flamengo está com a zaga que está... Principalmente o Léo Pereira, que é o canhoto, joga pela esquerda, o Fabrício Bruno pela direita. Acho que ele vai brigar. Seria titular no meu time, mas não é fácil, não. Não chega, veste camisa, não, porque eu acho que está bem a zaga do Flamengo. Boa tarde para você, Bruno, para Mari, Mário Marra, Breiler e o Fã de Esportes. Estamos aqui em frente à sede do Flamengo na Gávea. Enquanto o presente de Natal tricolor já está chegando aí, o Renato Augusto, que inclusive foi um ídolo aqui no Flamengo, né, teve uma grande passagem. A torcida do Flamengo está aguardando o seu presente de Natal, ou os seus presentes, né? Já colocou o sapatinho lá na árvore, está esperando o anúncio. Só que o Flamengo, por enquanto, não anunciou ninguém. São 3 as contratações iniciais que o técnico Tite pediu à diretoria rubro-negra, um meia, um zagueiro e um lateral esquerdo. O meia já virou novela, quase que do Natal do ano passado. É o De La Cruz, meia de 26 anos, uruguaio, do River Plate da Argentina, tem contrato até o final de 2025. O Flamengo vai ter que desembolsar à vista 16 milhões de dólares, 78 milhões e 500 mil reais, se quiser ficar com De La Cruz. Essa novela não acaba nunca, a torcida não aguenta mais. O zagueiro que o Flamengo está negociando é o Léo Ortiz, 27 anos, do Red Bull Bragantino. Zagueiro e o Flamengo já tem um acerto encaminhado para um contrato de 5 anos. Acontece que o Bragantino está batendo o pé na quantia de 6 milhões e meio de euros, mais do que isso, até 35 milhões de reais, e o Flamengo fez uma proposta inicial de 5 milhões de euros, cerca de 26 milhões e 600 mil reais. O contrato do jogador com o Red Bull Bragantino vai até o final de
2026. E o jogador que está de férias está intercedendo junto à diretoria do Bragantino para liberar ele. Ele quer voltar a formar a zaga com o Fabrício Bruno, que já está no Flamengo aí há mais de um ano. Para lateral esquerdo, ainda timidamente, mas o nome que aparece é de Juninho Capixaba, também do Red Bull Bragantino. Está voltando de empréstimo o Matheus Gonçalves, que estava emprestado ao Red Bull Bragantino, ele se apresenta em janeiro, o Flamengo só emprestou para pegar a experiência. E quanto às renovações de contrato, o Gabigol tem um contrato até o final do ano que vem. Já estava negociando para mais 4 anos de contrato. Como ele está muito mal na reserva do Pedro, o Flamengo resolveu adiar essas conversas, pelo menos até o primeiro trimestre do ano que vem. Ele está insatisfeito com a reserva e já disse que pode ser o último ano dele, 2024, o Corinthians tem interesse. E finalmente, Everton Ribeiro está em negociação, o contrato termina agora, no final do ano. Uma negociação demorada, os valores estão ainda um pouco distantes, e o Internacional, com nova presidência, ou o mesmo presidente se apresentando para mais um mandato, tem interesse no Everton Ribeiro. Voltamos aos estúdios. E a gente pega agora, com todas essas informações do Cícero, e desenha mais ou menos esse orçamento do Flamengo, a previsão para 2024. Uai, credo, arrecadação de R$1 bilhão de reais. Sem transferências, hein, Mário Marra? Sem transferências. Gasto máximo de 160 milhões, o teto de contratações, e ainda considera o número, né, de venda, 107 milhões em transferências. Então, fazendo essa conta aí de vender, um pouquinho a mais já ia tirar desse cofre para poder contratar, mas considerando que fecha o ano aí com essa arrecadação em 2024. É R$1 bilhão, né? Muita coisa, e principalmente porque ele não está contando venda de jogadores. Muitas vezes os clubes, eles se apoiam assim nesse orçamento em desempenho esportivo, que é algo que você não pode garantir, e venda de jogador, que é algo que você também não vai garantir. Né? E o Flamengo consegue esse número de R$1 bilhão, ou prevê R$1 bilhão, sem depender de venda de atleta. Sem SAF, né? Pensando nessa conta aí, se a gente falou do Vasco semana passada de 270 milhões de reais. Bahia também, né? Tem um valor. Bahia mais de 300 milhões. Aí você fala assim, nossa, o Flamengo vai investir menos, então? Tá, mas o Flamengo não precisa investir mais. Esses times são montar elencos, o Flamengo não, né, Marra? 160 milhões dá pra fazer uma baguncinha legal no mercado. Um time que você já tem também, né? Sim. Pensando que você já tem mais 160 milhões. Nesse momento, o Flamengo precisa resolver mais saídas ou mais chegadas? Então, nas duas pontas, ele precisa trabalhar até para que o Tite tenha estabilidade com jogadores que têm situação em aberto. E aí é o caso do Everton Ribeiro, que é certamente um jogador que tem de ficar, na minha visão, pelo encaixe que tem com o Tite. São prioridades do Flamengo. O Gabigol, para mim, precisa ser uma prioridade no Flamengo, mesmo que o Tite conte com o Gabigol inicialmente para o banco de reservas. É um jogador fundamental pela liderança e resolver, tirar isso da frente, já tira especulação, já tira instabilidade da frente. E vejo também que no mercado há carências no elenco. Que o Flamengo... Bruno Henrique, desculpa te interromper, porque travou essa história. Não houve um anúncio oficial de renovação. O Flamengo não fez um anúncio, né, do Bruno Henrique. E tanto o Bruno Henrique quanto o Gabigol já tinham conversas encaminhadas de renovação. Os pontos já estavam bastante avançados. O que falta agora é retomar. E vejo que esse é o período, dezembro, janeiro, para o Flamengo sentar com todo mundo, resolver. E falando de mercado, há sim carências, o elenco precisa encorpar, o Tite sabe que precisa de mais um jogador de velocidade pela direita, eventualmente, além da renovação do Gabigol, de mais um centroavante como opção, para ser uma terceira opção ali na frente, e há também a necessidade... Mais um, Breler. Já tem Pedro e Gabigol. Mas precisa, não nesse porte, mas um jogador que possa, eventualmente, numa saída para a seleção, uma lesão, ser uma opção interessante para o Tite, porque ele gosta dessa função, ele usa bastante esse jogador. Mas aí é interessante porque esse ponto de Copa América. Também. Porque o Flamengo deve perder jogadores para seleções em um momento importante da temporada também, né? E é engraçado, porque aí fala de Arrascaeta e do De La Cruz, mas os dois também são convocados, né? Os dois, é verdade. Tem isso, né? E o Léo Ortiz foi convocado pelo Tite, no passado já, né? Léo Ortiz, que a gente precisa fazer se chegar no Flamengo mesmo, é uma ótima saída de bola. É um jogador que tem muito... Reta final do campeonato começou a fazer gol, né? Tem liderança e tem DNA. E aí eu falo com os mais velhos. A gente já fala futsal aqui hoje. O Léo Ortiz é filho do Ortiz, que era um cracaço na seleção brasileira de futsal, que deu vários craques no passado. Você tinha o tênis dele, Marra? Do Ortiz? É. Tinha também.
Eu tinha até do Borruga, sou mais velho, né? Mas jogou demais e o Léo Ortiz para mim, um zagueiro acima da média. Com a bola, tá? Em qualidade. E a gente viu no próprio ESPN Bola de Prata Sporting Bet, até o final ele disputou posição ali para entrar na seleção, né, Mari? E Cícero, você também trouxe pra gente, porque o Léo Ortiz ele tem a vontade, né, de defender a camisa do Flamengo e tem conversado internamente com o Red Bull Bragantino para acabar com essa novela, né? É verdade, Mário. Ele está de férias em Nova York. E a informação que eu recebi é que ele paralisou suas férias em termos de descontração, se desligar de tudo, para entrar em contato com a diretoria do Bragantino, pedir para ser liberado. Apesar de ele ter contrato até o final de 2026, ele não quer desperdiçar essa oportunidade de jogar no Flamengo, voltando a formar a dupla com o Fabrício Bruno, quem sabe, também tem o Léo Pereira, né? Ele quer jogar no Flamengo, já demonstrou esse interesse, só falta agora um acerto. O Flamengo tem dinheiro em caixa para igualar, ou melhor, atender a proposta que o Red Bull Bragantino quer. A diferença não é tão grande assim, de 35 milhões de reais para 27 milhões de reais. O Flamengo tem isso no bolso para tomar um cafezinho, né? Os 8 milhões aí. É só ter vontade de querer botar e fechar logo a negociação, mesmo se acontece em relação ao De La Cruz. Está se arrastando muito essa novela e o Flamengo já sabe que vai ter que pagar à vista os 16 milhões de dólares, 78 milhões e meio de reais. Então, desembolsa logo a grana, já deixa a torcida tranquila e já vai se reforçando para o ano que vem. Em relação às renovações de contratos que vocês estavam comentando aí, eu recebi uma informação que, apesar de não ter sido divulgado oficialmente no Flamengo, o Bruno Henrique já assinou o seu contrato por 3 anos com o Flamengo, se tornando o jogador mais bem pago do futebol brasileiro, com um salário em torno de 2 milhões de reais mensais. Caramba! Assinou, então? Então, o Cícero Melo traz a informação que não foi divulgado, não teve aquele post do Edifica, etc., mas que tudo resolvido. Então, porque o Gabigol recebe por volta de 1,6, o Hulk 1,8, também. 1,8, o Hulk, o Dudu, faixa, né? O Dudu também é mais ou menos nesse padrão aí. Nessa faixa. Mas aqui entrou aquela proposta do Palmeiras, né? Caramba, 2 E o Bruno Henrique, vamos combinar, é outro patamar. Merece. Outro patamar. Imagina um salário de 2 milhões de reais pra ele. É quase o que você ganha, não se faça de... É verdade. De humilde. É verdade. Mas aí tem o seguinte, né? Um contrato também de 3 anos. E é um jogador que, tudo bem, não está no final da carreira, mas já tem uma certa idade que também passou por certas contusões, né? Foi cobiçado por outros clubes. Foi cobiçado, então. A cobiça fez com que o Flamengo aceitasse os pedidos, não foi, Cícero? Do Bruno Henrique. Eu acho que o Palmeiras entrou no negócio para obrigar o Flamengo a gastar mais, porque o Flamengo estava querendo renovar o contrato do Bruno Henrique por 1 ano só. Depois, até aceitou renovar por 2, mas o Bruno Henrique disse que tinha uma proposta de 4 anos do Palmeiras nessa faixa de salário que ele vai ganhar ou até um pouco mais. Aí o Flamengo, talvez pressionado, com medo de ele não estar blefando, né? Vamos renovar logo. Imagina o Bruno Henrique para o nosso maior adversário a nível nacional. Então aceitou praticamente todas as condições que o Bruno Henrique impôs e o jogador tem que se aproveitar mesmo da situação. Está vivendo um grande momento, voltou de uma lesão voando, apesar de estar na reserva nos últimos jogos do Everton Cebolinha. O Flamengo ficou com medo de ele reforçar o seu principal rival no país. É que talvez seja a situação do Gabigol agora, né? Mas é esse meu ponto, assim, que eu perguntei do mais preocupado, Marra, em chegadas ou saídas. Porque, por exemplo, a gente tem que pensar a avaliação do que o Tite gosta. Então, por exemplo, o Cícero traz o Bruno Henrique, começa voando, mas vai para o banco do Everton Cebolinha. Será que o Tite enxerga mais o Cebolinha? Só que aí é uma questão é o Bruno Henrique, é o Gabigol. Sim. Aí tem uma questão de idolatria, de toda uma relação com torcida, só que é o que o Tite enxerga de futebol. Mas aí você paga 2 milhões da sua folha para alguém que não necessariamente o técnico vai utilizar. Quem que vai abrir mão desses jogadores? Tem muita conta para fazer. Tem muita conta para fazer e tem uma questão, assim, que é o Tite, a gente sabe que ele é muito competente, a gente sabe que ele é muito bom, mas a gente sabe também que ele ficou 6 anos fora do trabalho diário de clube. Na reta final do Flamengo, ele entregou um Flamengo melhor do que estava anteriormente. Sim. Mas ele não entregou um Flamengo irresistível, até porque nem deu tempo para isso. Mas uma coisa que é natural do futebol brasileiro, já ele vai ter cobrança. E essas encruzilhadas, tipo, o Gabigol sai, se sair, for pro Corinthians, o Bruno Henrique renovou, fica no banco, essas encruzilhadas
elas precisam ser rebatidas com 3 pontos. Vitória, consistência, porque isso é o que garante o Tite, não é o currículo. O Tite é ótimo treinador, mas o futebol brasileiro é muito chato. E não estou falando do Flamengo, estou falando de todos os clubes brasileiros. Sim. As torcidas, as redes sociais são chatas. E se os caras não tiverem muito alicerçados, e especialmente se o treinador não estiver entregando sempre, isso dá ruído. Sim. Isso é chato. Gente, em algum momento o Abel Ferreira foi questionado. O time caiu, tal, não sei o quê. Assim, em algum momento isso não pode acontecer. Isso aconteceu com o Tite no Corinthians, em algum momento. Sim. Aconteceu com diversos treinadores. O Muricy, tricampeão no São Paulo. Infelizmente, o futebol brasileiro é chatinho. E às vezes a responsabilidade até da diretoria, né? Também. Respinga no técnico, né? Porque é o dia a dia, né? Eu acho que ele vai ter habilidade para segurar essas coisas, porque essa talvez seja, fora do campo, a maior virtude dele. Ele é um cara de boa conversa, os caras gostam dele, ele olha no olho do jogador, tal. Eu acho que ele vai ter habilidade. Mas são situações que não são assim tão simples. De perder um jogador importante, de colocar um jogador importante no banco. Mas é o que ele já fez no final da temporada passada e que talvez ele faça mais vezes. Então, ele fez, por exemplo, com um cara que ele gosta muito, que é o Everton Ribeiro. Ele levou para a Copa o Everton Ribeiro. Só que agora, ao mesmo tempo, o contrato dele está terminando e a gente vê o Flamengo, ele não é mais ponta, ele joga pelo meio e, ao mesmo tempo, você vê que o Flamengo está buscando De La Cruz e também está buscando um ponta. E aí, não vai renovar com o Everton Ribeiro? Será que esse é o recado, Breiler? Não, eu não condiciono a chegada do De La Cruz a uma possível saída do Everton Ribeiro, porque o De La Cruz é muito versátil. Um jogador que pode jogar como um segundo volante, com liberdade, até aberto pela direita, já jogou na seleção uruguaia. Não, igualzinho o Everton Ribeiro. Tudo isso é igual ao Everton Ribeiro. Não, então, mas para o Flamengo é fundamental ter essa profundidade de elenco. E eu vejo que o Everton Ribeiro não vai ser mais o jogador de 19, 20, 21, ou até mesmo 22, titular. Jogador com esse status. O status do Everton Ribeiro hoje, no Flamengo, é de jogador que vai ser opção. Utilizado alguns minutos, eventualmente titular. E nesse sentido, eu vejo que ele se encaixa bem. Mas aí você vai renovar por mais 3 anos. Não, mas aqui... Aí ele sabe que o Bruno Henrique já se tornou o maior salário. Que o Gabigol tá pedindo não sei quanto. E o Everton Ribeiro tá no mesmo patamar desses caras. O salarial entra nessa conta de arrecadação, né? Então. Do que sai, do que entra, né? Fala, Cícero. Só um detalhe aí nesse papo que vocês estão falando de folha salarial. O Everton Ribeiro, se renovar, vai ser só por um ano, como o Flamengo fez no último contrato do Felipe Luiz. Então será só por um ano, talvez com uma opção para um segundo ano. Agora, pelo que eu apurei, a folha salarial do Flamengo no momento está em 25 milhões de reais mensais, a folha só do futebol. A se confirmar esse valor aí que me foi passado de quase 2 milhões no salário do Bruno Henrique, ele ganha quase 10%, vai passar a ganhar quase 10% do total da folha salarial mensal do Flamengo. É muita coisa, hein? Eu estava pegando aqui a idade do Everton Ribeiro. Ele tem 34 anos, mas ele faz 35 no início do ano, em abril. Então... Não, mas se é um ano de contrato, aí eu acho que a história é diferente. Mas também passa muito pelo jogador, né? Às vezes ele quer, talvez, já pensar em encerrar uma carreira, ou às vezes quer ambição para jogar mais 2, 3 anos. Às vezes ele quer ser titular em outro time. O próprio Cícero trouxe a questão do Inter. Eu sempre falo também o Cruzeiro, a relação que ele criou com o Cruzeiro, né? Acho que se ele sinaliza que ele está livre, não acho que o Ronaldo... Eu não ouvi de ninguém do Cruzeiro, mas de amigos... da relação da torcida, né? Partindo muito mais disso. Ela seria uma realização de um próximo passo, seria marcante para o clube, né? Sim. Que esse próximo passo, permanência na Série A, tal, a folha começa a respirar um pouco mais. E aí tem um cara como o Everton Ribeiro. Mas, claro, todos sabiam, né? Que seria muito difícil que isso pudesse acontecer.